Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma sexta-feira da superação, esse quadro lindo do nosso projeto Be The Energy, esse projeto de expansão de consciência que temos em comum. Eu e a grandiosa, maravilhosa, iluminada, convidada também do dia, que vai trazer a sua história para todos nós. Esse brilho, esse anjo, essa pessoa maravilhosa, Beth Có. Gente, em alto estilo. Só preciso dizer que quando a gente reconhece as qualidades do outro, é porque aquela qualidade já está na gente. Então, Por isso que me faltam adjetivos, tá vendo? os adjetivos que eu tenho já estão em você, tá vendo? Que maravilha! E então, meus amores, hoje, na Sexta da Superação, eu sou a convidada. E desde que eu efetivamente aceitei este convite, eu fui visitar as minhas vidas antigas, nesta mesma vida. E choro há 2 dias. E é verdade, gente. Eu ligo o vídeo e falo, tá tudo bem? Tá gripado? Não, tava chorando. Ah, tá bom. Porque assim a gente vai lá atrás, né? E parece que a gente toca naquele ponto que a gente já deixou para trás, mas que faz parte da nossa vida. É pelo menos dessa realidade onde a gente escolheu estar. Pois bem, então se prepare, porque eu vou chorar o tempo inteiro. Ai, acho que eu vou traçar uma linha do tempo para vocês se situarem um pouco. Vou tentar me manter dentro de 45 minutos. Mas 60 anos, 61 anos não se conta em 15 minutos, né? Então, assim, vou começar pelo meu nascimento. A minha mãe tinha dificuldade para engravidar, fez um tratamento. Antes de mim, ela perdeu um bebê, né, bem no iniciozinho, e logo depois ela engravidou de mim. Só que o médico botou ela de repouso 9 meses. Então, eu nasci de um parto, onde a minha mãe ficou de cama 9 meses. Ela bordou todo o meu enxoval. Ela não abria uma gaveta, ela não descia um batente, ela não saía de casa. E quando completou os 9 meses, ao invés de eu nascer, eu continuei na barriga da minha mãe. Então, eu nasci de quase 10 meses. Eu nasci de 9 meses e 21 dias. Minha mãe teve um parto cesariana, bem complicado, né? Porque durante 3 dias ela tomou medicação para ter dilatação e não teve. Então, quando eu já nasci toda cheia de complicação, porque eu tinha engolido aquele líquido amniótico todo, né? Então, passei 3 meses tomando banho de água pura e tal. Acho que eu já sabia mais ou menos o que é que me esperava por aqui, né? E ok. Enfim, eu nasci. Nasci numa família maravilhosa, meus pais são maravilhosos, meus avós, minhas tias, né? Nasci numa família muito católica, fui criada católica, estudando em colégio de freira, fui a filha perfeita, aquela filha toda bem comportada, que não dava desgosto aos pais, né? Que só tirava nota boa, nunca perdi um ano, nunca fui para recuperação, e tal, e tal, e tal. Aí meus pais se separaram, voltaram, se separaram de novo. E eu casei aos 21 anos. Né? Casei aos 21 anos, com 22 anos tive a minha primeira filha. Só que no primeiro trimestre de gravidez eu tive um princípio de aborto, tomei medicação durante 7 meses para não perder o bebê. Mas naquele momento em que o médico me disse que eu estava tendo um princípio de aborto, eu conversava e dizia assim, se ela tiver que vir, ela vem, né? Em momento nenhum eu pensei que eu estava sendo punida ou qualquer outra coisa porque o meu bebê estava passando por esse processo, né? Então, assim, foi uma escolha daquela criança ficar comigo, porque em momento nenhum eu aprendi comigo. Ok, tive meu bebê, uma menina linda, maravilhosa.
No ano seguinte, eu tive a segunda bebê. Eu coloquei o DIU e engravidei e tive minha segunda bebê. Lindas, maravilhosas, perfeitas. Fui criada tendo babá, tendo empregada, tendo tudo. E quando eu me casei, eu fui morar com a minha mãe. Só que quando eu tive a minha segunda filha, minha mãe foi morar com a minha irmã, que estava grávida, né? E eu me vi sozinha numa casa. O marido foi trabalhar em outra cidade. E eu fiquei sozinha, cuidando de 2 crianças, sem saber forrar uma cama, sem saber lavar um prato, sem saber fazer uma comida, não sabia fazer nada. Um dia a babá foi embora e eu fiquei com essas crianças sem saber nada. Aí começou a ladainha, né? Porque eu comecei a me sentir muito infeliz, porque eu tinha que fazer tudo. Eu já trabalhava fora desde os 17 anos, né? Então eu trabalhava, cuidava de criança, fiquei sem empregada. Aí eu tive empregada de todos os tipos. Eu tive empregada de assim, de não, revezando uma e outra. Eu tive empregada só no turno da tarde, quando eu levava as meninas, quando as meninas estavam em casa. Eu experimentei de tudo que me apareceu, né? Porque eu precisava trabalhar. Bom, passando essa fase, depois eu engravidei de novo. Um casamento muito difícil que eu tive, né? E aí eu engravidei de novo, tive meu filho, Silvano. As meninas já estavam com 6 para 7 anos. Mas antes de Silvano nascer, na época que eu estava assim, muito infeliz, eu comecei a buscar na espiritualidade coisas que me dessem sustento, né? Eu sempre fui muito religiosa naquela época e eu sempre fui muito apegada a Jesus, né? Então, tudo que eu precisava, eu conversava com ele. Eu nunca fui de oração feita, eu sempre fui de conversa. E aí eu conversava com ele. E aí eu passei por várias religiões buscando e cheguei à doutrina espírita. Cheguei à doutrina espírita, onde eu fiquei por 20 anos, né? Ok, me preencheu de alguma forma. Eu saí naquele momento do que eu acreditava que eu era uma alma, né? Num corpo que eu só tinha uma vida. E fui para o outro lado, onde eu acreditava em vidas passadas, em reencarnação, etc. Aquilo naquele momento fazia mais sentido para mim. Nada contra a doutrina católica, né? A religião católica, mas naquele momento a minha busca me levou para a doutrina espírita. Ok. Fiquei lá esse tempo todo, mas quando chegou em 1993, o meu marido começou a ficar doente, começou a ter vários internamentos e desse internamento ele começou a perder a mobilidade. Só que quando ele ficou doente, em julho, que ele fez a primeira cirurgia, a minha filha mais velha também ficou doente. Aí ele ficou doente no hospital, ela ficou doente em casa. E eu trabalhava, tinha mais 2 crianças, estava com o marido internado e a filha em casa. E aí eu dando assistência a todos ao mesmo tempo, a minha filha veio a falecer, né? Aí ela morreu, eu internei 7h30 da noite, ela morreu às 3h30 da manhã, com falência dos rins e dos pulmões. Ok. Aí, fiquei com 2 filhas e o marido doente, a mãe desesperada, sem entender por que tinha perdido a neta favorita. E lá fui eu dar suporte para minha mãe, né? Aí eu dei suporte para minha mãe, dei suporte para meus filhos, dei suporte para o marido, dei suporte para casa, dei suporte para o trabalho, dei suporte para tudo. E não dei suporte para mim. Ok. Aí o marido ficou paraplégico. Aí o que é que se requeria naquele momento? Que ele fosse para o Sara, em Brasília. Minha sogra veio ficar na minha casa com os meus filhos e eu fui para Brasília com o marido. Ficamos 5 meses em Brasília, depois nós voltamos e no final de 2 anos
né? A partir do momento que ele ficou doente, a gente se separou. Naquele momento, foi um dos momentos talvez mais difíceis da minha vida, porque eu tinha que tomar uma decisão, né? Eu tinha que fazer uma escolha, que não era uma escolha fácil. Primeiro porque 2 anos a vida já estava se arrastando, com todas essas dificuldades e muitos abusos, né? Em determinado momento a gente precisa escolher por nós e pelos nossos filhos quando eles são menores. Então, em muitos momentos, eu precisei me recolher para então fazer uma escolha. Eu escolhi a minha vida e a vida dos meus filhos. Por que eu demorei tanto a escolher? Porque eu não queria perder a família dele, que era a família que eu amava muito. E eu tinha uma mãe que era minha sogra, né? E assim, eu achava que se eu me separasse, eu ia perder a minha mãe. Ele tem 6 irmãs, e eu iria perder as irmãs também. Eu já estava na família há 19 anos, né? E quando a gente começou a namorar, nós éramos vizinhos, então assim, eu tinha uma relação muito boa com a família dele. Ok. Chegou uma hora que eu disse assim, ok, se eu não escolher por mim, não existe mais vida após aqui. E escolhi e me separei, né? Saí de casa com os meus filhos. Nesse momento, muitas foram as ameaças, né? De se matar e etc, etc. E o irmão dele me disse assim, quem muito fala, não faz. Fique tranquila. E eu confiei no que ela estava me dizendo e realmente nunca aconteceu. Mas eu segui a vida, né? Então, ali, eu fechei um ciclo da minha vida muito importante. Ali eu dei um passo que se eu não tivesse fé, eu não teria dado, né? Para eu dar esse passo, eu conversei muito com a espiritualidade. Porque havia muito medo da culpa, né? Muito medo da responsabilidade e de estar faltando com o dever. E aí um dia, já no meu limite, eu disse para a espiritualidade, é o seguinte, ok, se em algum ponto da minha vida eu escolhi esse casamento, eu disse que eu viria para essa realidade com este homem, eu escolho agora romper com tudo que eu tenha acordado antes disso. Se eu tiver que vir outra vez para aprender, seja lá o que for que eu vim aprender nessa relação, eu volto para aprender com outra pessoa e em outras circunstâncias. Mas nessa circunstância, eu não fico. Eu não vou mais ficar como eu estou. E, gente, vocês podem não acreditar, mas em 2 dias, tudo se resolveu. É como se aquele que saiu do Egito e abriu o mar vermelho e passou, como era o nome dele? Eu esqueci. É como se aquele mar tivesse se aberto, sabe? Aquele mar de sofrimento, de dor, de tristeza, de infelicidade. Moisés. Então, é como se aquilo tivesse se aberto. E eu passei e cheguei à Terra Prometida, né?
E a gente pôde começar a sorrir de novo. Eu pude sorrir, os meus filhos puderam sorrir. Nós começamos a ter outra vida. Uma vida com mais qualidade. Com qualidade, né? Porque a gente estava numa vida sem qualidade. Onde os abusos eram excessivos. Eram autoabusos, né? Porque tudo que acontece não é o outro, somos nós. Nós é que permitimos e somos nós que criamos isso para nós. Então, quando eu escolhi, eu estava escolhendo sem saber o que me aguardava lá na frente, né? Eu só sabia que não tinha como ser pior do que o que eu estava vivendo. E tá. Ok, saí dessa situação, fui viver minha vida, né? Aí, a partir daí, os meus filhos... Ele foi morar na casa da família dele, em Feira de Santana, e os meus filhos iam, passavam as férias com eles, passavam os feriados e tal. E aí, a minha vida deslanchou, né? E eu comecei a ter mais segurança, né? A me sentir melhor, a crescer profissionalmente. E na minha vida profissional, teve um momento, foi muito interessante, porque eu trabalhei desde os 17 anos na mesma secretaria. E aí foi um momento que houve a junção de alguns órgãos e se tornou a controladoria, e houve uma formação. E eu não queria fazer essa formação porque eu acreditava que todos os outros eram mais capazes do que eu, estavam mais capacitados. E tinha acabado de haver um concurso público e tinha entrado muita gente nova. E eu já estava lá há muito tempo e eu dizia assim, não, esse pessoal está muito mais capacitado do que eu, eles são mais novos, né? Eles acabaram de passar no concurso, então eles estão com tudo muito fresco na cabeça, eles estão super preparados, eu não tenho condição. Aí o meu chefe dizia assim, por que você não faz essa formação? E eu dizia assim, ele, não sei, estou pensando. Eu não dizia a ele por quê, né, que eu não queria ir. Aí dizia ele, não, estou pensando. Resultado, cedendo as pressões externas, lá vou eu fazer a danada da formação. E quando foi minha surpresa, quando eu fui a segunda colocada, né? Então, o que eu quero dizer com isso é, a gente às vezes se subestima muito, acreditando que a gente não tem condições, que a gente não tem capacidade. Só porque a gente não acredita na gente, sabe? O outro que está fora, muitas vezes está vendo a nossa potência e a gente está negando. Aí lá foi eu, fiz o curso, fiz a formação, me saí super bem, apesar de todos estarem super preparados, né? Eu tive o desempenho acima de todos os outros. E aí que a minha carreira começou realmente a deslanchar, porque aí eu comecei a ocupar cargos e fui crescendo profissionalmente, etc. Daí, lá fui eu, começando essa minha nova vida, né? Mas eu era muito mimada, né? Eu era muito... Como é que eu posso dizer? Eu era muito orgulhosa e eu era muito tenaz, eu era muito... Eu não levava desaforo para casa. Então, se pisasse no meu pé, eu via, tá? E a vida foi me lapidando, né? Ok, passado tudo isso, eu resolvi finalmente fazer terapia. Muitas mágoas, muitos ressentimentos, lá fui eu para a terapia. Comecei devagarinho meu processo terapêutico e eu saí da terapia porque a terapeuta um dia quis que eu sentisse o meu corpo e eu não conseguia sentir o meu corpo.
E ela fazia os exercícios e fazia as coisas todas e me dizia, sinta a sua mão. E eu não sentia a minha mão. Sinta o seu coração, eu não sentia, eu não tinha ressonância nenhuma com o meu corpo. Eu não tinha percepção nenhuma do meu corpo. Eu só tinha capacidade cognitiva, entende? Eu era só mente, eu não era corpo, eu era só mente. Embora eu fosse uma pessoa muito amorosa, né? Muito querida, muito dada, eu era muito racional, excessivamente racional. E quando ela começou a fazer esses exercícios de corpo para mim, eu dei uma desculpa e saí da terapia. Digo, não, esse negócio não é para mim não, de jeito nenhum. Aí ela me indicou para eu fazer a DEP, né, que é a dinâmica energética do psiquismo, onde eu conheci a Ana Celeste. Aí, tempos depois, né, eu saí da terapia e tal, tempos depois eu voltei para a terapia. Aí já voltei com um terapeuta homem. E ele me indicou de novo para fazer a DEP. Eu digo, não é possível esse povo me indicando para fazer a DEP. Eu acho que eu vou ver o que é esse negócio. Aí lá vou eu ver esse negócio. Porque o que era que acontecia? Naquela época eu me sentia um peixe fora d'água. É como se eu não me encaixasse, sabe? Eu estava fora de tudo que era dito normal, né? Eu não me sentia normal como as outras pessoas. Eu não pensava como as outras pessoas. Eu não agia como as outras pessoas. E, assim, eu não me encaixava com aquela... com as amizades. Eu não me encaixava naquilo. E lá fui eu fazer a DEP. Gente, eu fiz a DEP é uma formação de 4 anos, né? E depois da DEP eu comecei, mesmo sem concluir a DEP, eu comecei a fazer uma série de outros cursos, um bocado de outras formações, tudo nessa área terapêutica. Chegava na minha mão, chegava no meu ouvido, eu fazia, né? Então, a minha vida mudou muito, porque eu mudei muito, né? A Ana Celeste lembra dos chiliques que eu dava. Tinha uma amiga nossa que a gente brigava muito. Quando eu me aborrecia, eu saía, eu batia a porta. Eu era muito infantil, gente. E esses anos todos de terapia serviram para que eu parasse de culpar meu pai, parasse de culpar minha mãe, parasse de culpar ex-marido, parasse de culpar todo mundo do que eu achava que tinha me causado sofrimento. E eu comecei a perceber que tudo era eu, né? Que eram as minhas posturas, que eram as minhas atitudes, que era o meu comportamento, né? E com isso eu fui crescendo, eu fui amadurecendo, eu fui desenvolvendo outras habilidades, né? O fato de estar no centro espírita me levou a trabalhar a mediunidade, né? Essa minha conexão com o outro lado da vida. E isso tudo foi se afinando, né? E eu fui crescendo e melhorando como pessoa. E aí eu me aposentei. Antes de me aposentar, eu fui fazer artes, que era o que eu amava, que eu adorava. Eu fui fazer artes, comecei a pintar, comecei a desenhar. Voltei a namorar, né? Porque quando eu me separei, eu disse que eu nunca mais na minha vida eu ia namorar, eu ia querer mais ninguém na minha vida, voltei a namorar. E aí me aposentei. Não, me aposentei não. Eu fiquei infeliz no meu trabalho. Houve um momento em que aquele trabalho já não me satisfazia mais. E eu queria deixar o trabalho. Mas para eu deixar o trabalho, eu ia ter uma perda salarial muito grande, né? E aí todo mundo dizia assim, você é maluca, você vai sair, você vai perder muito dinheiro. Mas eu estava muito infeliz. E aí vocês não acreditam que foi que eu criei para mim, gente. Eu criei um câncer na minha vida. E quando eu criei esse câncer na minha vida, o que foi que eu pensei? Eu disse assim, será que com esse câncer eu consigo me aposentar com integralidade salarial? Gente, na hora que essa ficha caiu, eu disse assim, uau,
Eu estou muito infeliz ali. Eu estou vendo um câncer como uma solução e como uma coisa melhor do que eu estar naquele trabalho. Eu não posso continuar ali. Aí eu tomei a decisão de me aposentar. E embora todo mundo dissesse que eu ia perder rios de dinheiro, eu escolhi por mim. Eu escolhi que eu ia ser feliz, que eu não queria mais estar ali infeliz, sabe? Um trabalho que eu acordava de manhã e eu não tinha mais vontade de acordar para ir, né? Eu não tinha mais vontade de ficar lá. Eu não tinha mais vontade de conviver ali. Eu não gostava mais de fazer aquilo. E aí, mais uma vez, eu escolhi por mim e saí e me aposentei. Só que a Elizabeth aqui, que não consegue ficar parada, não consegue ficar quieta, disse assim, bom, eu não vou aguentar ficar em casa aposentada, eu vou infernizar a vida de todo mundo, né? Porque eu acostumada a trabalhar desde 17 anos, você imagina, né? Em casa, sem fazer nada, fazendo aula de pintura 2 vezes por semana. Ai, ai. Aí eu disse assim, não, agora eu vou construir um projeto de vida para mim. Nesse projeto de vida para mim, incluía eu e eu. Porque os meus pais já tinham morrido, né? Os meus filhos já estavam crescidos, todos dois trabalhando. Eu disse, bom, agora eu vou olhar para mim. Aí foi que eu fiz o projeto de morar na Europa. Um dia eu sonhei com 6 bebês. Eu paria 6 bebês. Aí, quando eu parei esses 6 bebês, eu estava na terapia, eu levei para a terapeuta e nós fomos fazer a análise dos sonhos. Aí ela me disse assim, esses 6 bebês podem muito bem ser seus projetos. Dê um nome a esses projetos. Aí eu cheguei em casa, no meu quarto eu tinha um espelho enorme. Aí eu cheguei lá e comecei a escrever, né? Cada um eu dei um nome. E um desses projetos era estudar arte na Europa. Estudar arte na Europa, essa que eu desejei ir para a Itália fazer um curso, uma formação na Itália. Aí contratei uma amiga minha, coach, e disse, bom, vamos montar o projeto. Aí montei o projeto, começamos a ver tudo que eu tinha que fazer antes de vir, quando é que eu vinha, qual era o curso, tudo bonitinho. Aí descobri que lá nessa escola eu precisava falar inglês fluentemente ou falar italiano fluente. Eu falo italiano, mas não é fluente. Inglês, fluência nenhuma. Aí eu disse, bom, então não vai ser esse curso. Aí ela disse assim, então você vai descobrir o que é que você vai fazer. Aí eu sonhei que eu vinha para Portugal. Não, minto, eu sonhei que eu não ia para Itália. Aí ela disse, tá, agora você vai descobrir para onde é que você vai. Aí eu sonhei que eu vinha para Portugal. E eu me via numa casa fora de Lisboa, né, um lugar assim mais afastado, cá em Portugal. E aí fechamos o nosso projeto, montamos o projeto todo e fomos acompanhando passo a passo. Paralelo a isso, eu fui fazer terapia com uma pessoa, só que era terapia específica, né? Era uma terapia voltada para esse projeto, onde eu trabalhava essas questões, né? Todas as minhas questões de vir morar fora do país. Porque a gente não... Eu, né? A gente não... Eu não faria um projeto desse se eu não tivesse preparada energeticamente. Porque naquela época eu já tinha esse conhecimento, com todas as formações e cursos que eu tinha feito, com todos os livros, grupos, tudo que eu tinha participado. Uma vez eu participei de uma vivência no Capão, com Vera Cânovas, que era minha terapeuta na época, era um grupo de mulheres.
E aí nós fomos para o Capão fazer essa vivência. Gente, eu levei 5 dias chorando. Eu comia, dormia e chorava, comia, dormia e chorava. Acho que ali eu esvaziei toda a dor e sofrimento que eu tinha passado até ali. Foi assim, um lavar de alma. Ela falava, enquanto estava vendo as vivências, eu estava chorando. Quando eu dava um intervalo, o pessoal saía para o intervalo, eu me jogava no chão e chorava. O pessoal voltava e ainda estava chorando. Ela continuava falando e eu chorando. Eu ia para o almoço, comia, me jogava na cama, dormia, levantava para ir para outra sessão da vivência. Chegava lá e eu chorava. O pessoal saía para o intervalo e eu chorando. Voltava do intervalo e eu chorando. Aí eu levantava, ia para o quarto, deitava e dormia. Levantava e chorava. Foram 5 dias chorando, gente. Vocês não têm noção do processo de libertação que foi. Mas ok, estou eu fazendo meu projeto para vir para cá. E aí eu comecei a sonhar com água. Eu sonhava com águas lindas, verdes, transparentes e calmas na minha frente. E fiz muito exercício de constelação para Portugal, fiz muito exercício de constelação para o Brasil. Às vezes a gente não se apercebe do quanto é importante, né? A gente agradecer tudo que a gente já viveu. Porque os lugares, né? Eles têm energia, eles são energia também, né? E a gente deve ser grato àquilo que a gente recebeu daquele lugar. Aí eu comecei a fazer exercícios de gratidão para o Brasil, de gratidão para Salvador, de gratidão pela minha casa, pelo meu carro, por todas as coisas, pelo trabalho que eu tive, né? Eu saí infeliz de lá, mas eu trabalhei 38 anos, né? Então não é porque um ano foi infeliz que eu vou desabonar os outros 37 que eu fui muito feliz, né? Então, assim, foi um processo mesmo de resgate, de gratidão, né? De olhar para aquilo tudo que eu recebi, que eu vivi. E também fazer exercícios para Portugal, né? Para que eu chegasse aqui, né? E Portugal tivesse de braços abertos para mim, né? Para que eu fosse aceita aqui, né? Para que a vida aqui fosse energeticamente tranquila, que tivesse disponível para mim. Então, assim como eu agradeci ao Brasil, eu agradeci a Portugal. E fiz também muito exercício para me desvincular dos meus filhos, né? Para que eu pudesse deixar os meus filhos viver a vida deles. E eu pudesse viver a minha vida. E lá vim eu para Portugal. Fiz minhas malinhas, fechei meu apartamento e vim embora. Eu vim com 3 malas. 2 eu trouxe, outra uma amiga trouxe. A terceira mala era só material de arte. E lá vim eu fazer meu curso de 3 anos aqui e disse assim, ok, vou experimentar 1 ano, se não der certo, eu volto. Mas se eu gostar, eu fico. Resumindo, fiquei, fiz meus 3 anos de arte. Nesse meio tempo, me casei de novo com um brasileiro que veio morar aqui. A história, todo mundo ri quando eu conto a história desse casamento. As pessoas que já sabem já dão risada. Mas assim, a gente casou, ficou 1 ano casado, separamos. Mas o que acontece aqui na minha vida em Portugal? Aqui na minha vida em Portugal, cada ano é uma vida diferente que eu vivo. Eu vivi várias vidas no Brasil, mas quando eu cheguei aqui em Portugal, é como se, gente, é tão difícil de explicar, né, como é que a gente vive uma nova vida, diferente da vida que a gente viveu. É como se aquela vida não existisse, mas ela existe. E foi por isso que eu disse que há 2 dias eu estou chorando, porque eu voltei lá, né? Eu contei assim muito por cima, né? Tudo que eu vivi. Mas assim, é como se a gente morresse e encarnasse de novo, sabe? É como se
quando eu fui lá esses dias, é como se eu tivesse visitado outras vidas mesmo, né? Outras vidas passadas, que não foi, né, nesse tempo dos 60 anos, entende? Que foram vidas muito anteriores a isso. Porque eu já me sinto tão distante delas, né? Tão distante daquela pessoa que eu fui e daquelas dores que eu vivi, que é outra vida mesmo. Mas aí eu vim para Portugal com a cara e com a coragem, porque eu só tinha um contato aqui. E esse contato nem era um contato meu, era um amigo de uma amiga. Eu vim sem conhecer ninguém, praticamente. Comprei minha passagenzinha, aluguei um quarto pela internet, o mais próximo, o melhor que eu pude, né? Porque eu digo assim, eu não vou para lá para ficar mal instalada, porque eu já vou estar sem nada, né? Sem todo o meu conforto de casa, de amigo, de parentes, de filho, de tudo. Vou para um lugar que eu não conheço ninguém ainda, vou ficar mal instalada de jeito nenhum. Aí aluguei o melhor quarto que eu encontrei e lá vim eu. Cheguei aqui, gente, eu enchei toda, eu fiquei toda inchada. Meus pés pareciam duas bolas de chumbo, eu me arrastava. Aí, essa amiga que tinha esse outro amigo, me indicou uma outra amiga. Eu contratei essa pessoa para ir me levar e me buscar no curso, porque eu não conseguia andar. Acreditem. Resultado. Fiquei aqui os primeiros dias, né, sem conhecer ninguém. Eu ia para a aula, voltava. Aí, no primeiro dia, o diretor do curso disse assim, por que você não faz desenho também? Eu me matriculei para fazer pintura. Por que você não faz desenho também? Aí eu digo, beleza. Aí eu intercalei, né? Fiquei com todos os dias da semana ocupados. Mas sábado e domingo eu ficava sozinha, não tinha para onde ir, não tinha ninguém que eu conhecesse, não tinha nem com quem falar. E de repente eu disse assim, gente, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Teve um dia que meu cartão deu pau, eu não conseguia tirar dinheiro, gente. Eu me vi sem dinheiro, num lugar que eu não conhecia ninguém, que eu não podia pedir socorro. Eu disse, uau! Resolvi a questão do cartão, precisava habilitar ele de novo para gasto no exterior, né? E aí, aos poucos, eu fui fazendo amizades, né? Eu fiz excelentes amizades, pessoas maravilhosas apareceram na minha vida. Mas mesmo assim, eu ainda estava muito sozinha. Quando chegou no segundo ano, aí o meu sobrinho, que estava aqui, que na verdade é sobrinho só pelo coração, foi morar comigo. Aí eu digo, que maravilha. Ele tinha 3 trabalhos, mas ele chegava em casa às 11 horas da noite, saía no outro dia de manhã cedo. Mas, de qualquer forma, era uma pessoa com quem eu podia contar, que estava ali comigo, né? E eu com ele, a gente se ajudou mutuamente. No ano seguinte, eu mudei de casa de novo. Aí fiquei sozinha de novo, porque mudei para outra margem do rio. E assim fui indo. Aí casei, aí passei um ano casada. Aí me separei. Aí a minha filha veio. Aí, no ano passado, estava eu cá, cuidando da minha vida, e o meu coração estava muito, 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 muito apertado. Aí eu disse assim, meu filho não está bem. E aí, meu coração disse, vai para o Brasil. Arrumei minha mala e fui para o Brasil. Aí, quando eu cheguei no Brasil, meu filho era um morto-vivo. Ele era a pele, o osso, e não tinha vida nos olhos. Só que quando eu cheguei lá em abril, eu tinha feito barras de axis, eu tinha feito catarrina em fevereiro, né? Então eu já tinha essas ferramentas energéticas.
E comecei a aplicar, né? Ele concordou em fazer curso de barras, aí a gente fazia trocas e tudo. E aí ele foi melhorando e foi se recuperando. E ele tinha sofrido um assalto, né? Que ele ficou muito traumatizado. Foi assim um ponto crucial, né? Foi esse assalto que ele sofreu. Ele ficou sem documento, ele ficou sem celular. Ele ficou literalmente desidentificado. Ele se desidentificou dele. Só que eu cheguei lá e disse a ele assim: você escolhe a sua vida. O que você escolher, eu estou aqui para lhe ajudar, para lhe dar suporte. Aí, a princípio, ele disse que ia ficar no Brasil. Eu disse: ok, então vamos organizar tudo e você fica. E aí, um dia ele foi para a terapia e ele voltou e me disse assim: minha mãe, eu vou embora com você. Eu disse: ok. Essa é a sua escolha, não é? Ele disse: é. Eu disse: ok. Você está ciente que não sou eu que estou lhe chamando para ir. É você que está escolhendo ir, porque essa escolha é sua. Ele disse: é, eu sei. Essa escolha é minha. Eu disse: então tá. Vamos organizar tudo para você ir. E aí a gente organizou tudo. E agora no dia 11 de setembro fez um ano que ele está aqui. Ele já engordou 30 quilos ou mais. Quem vê Silvano não reconhece. Ele deixou de fumar, né? Ele saiu do isolamento total que ele vivia, né, trancado no quarto. É outra pessoa. Você ouviu a foto dele ontem, não foi, Céu? Ela disse: Silvano tá lindo. E realmente, né? E aí, a vida vai nos trazendo esses presentes. E aí veio a pandemia e eu estou vivendo outra vida, né? Outra vida dentro da mesma vida. Porque o que eu cresci como pessoa, como ser nessa pandemia, foi absurdamente, não sei nem como explicar, né? Porque tudo que eu acessei nesses meses, né, nesse espaço, o que eu fiz de trabalho energético, terapêutico, o quanto eu me permiti acessar o meu ser infinito, a minha consciência. Então, hoje eu estou muito mais consciente de quem eu sou, do que eu vim fazer aqui. Eu falei no início, quando eu era católica, eu acreditava que era uma alma, que eu podia ir para o céu, para o inferno. Depois eu fui para a doutrina espírita, onde eu acreditava que eu era um espírito encarnado. Agora eu acredito que eu sou um ser infinito, né? E para o ser infinito não existem limites, né? Não existem fronteiras. Então, hoje eu estou muito mais dona de mim. Eu nunca imaginei que eu estaria aqui um dia falando, contando a minha história. Nunca pensei que eu fosse fazer lives, nunca pensei que eu fosse criar grupos. Eu nunca me achei capaz de falar em público para as pessoas, né? Muito embora profissionalmente eu já tenha falado, mas assim, nunca foi uma habilidade minha, uma aptidão, né? Eu nunca me acreditei nesse espaço. E hoje eu estou fazendo isso com muita tranquilidade, né? Eu estou muito mais consciente de mim, né? E as coisas estão chegando e estão passando por mim de uma outra forma. Porque o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: independente do que aconteça nas nossas vidas, quem coloca o filtro somos nós. Aquela situação, ela vai estar para nós em relação ao que nós damos peso a ela, ao óculos que nós usamos para olhar para ela. Então, a situação ela pode ser a pior possível, mas nós é que estamos olhando para ela. Então, quando eu cheguei no Brasil em abril, eu já era outra pessoa.
E apesar de tudo que estava acontecendo, a minha postura foi diferente de tudo que eu já tinha vivido antes, de todas as posturas que eu já tinha tido antes, né? Com todas as dores, com todos os sofrimentos, com tudo que eu havia passado. A minha filha do meio, ela tinha um foco no lóbulo frontal, acho que era direito. Ela teve 3 convulsões. Então, eu a vi morrer 3 vezes. E a vi ressuscitar 3 vezes. Ela teve parada cardíaca, tomou remédio controlado. Então, assim, quando eu visitei isso tudo nesses últimos dias, eu disse, gente, eu vivi isso tudo. Eu passei isso tudo. Só que o olhar que eu tinha naquela época não é o olhar que eu tenho agora, né? Então, um dia eu lembro que eu estava conversando com uma amiga e falando sobre o meu primeiro marido, eu dizia assim, mas ele foi capaz de fazer isso tudo. Olha só. Aí ela dizia assim, uma grande amiga minha, ela disse assim, Beth, se ele não tivesse feito isso tudo, você ainda estava lá, naquela situação. E eu, opa! Isso que eu digo, às vezes alguém vem de fora e nos diz o que a gente precisa olhar, né? Aí eu percebi que naquele momento eu estava me colocando como vítima, sabe? E não me responsabilizando de que aquilo tudo fui eu que criei. Assim como eu não estava valorizando, né, o fato de eu ter conseguido sair daquela situação. Né? Eu saí da situação, mas eu continuei dizendo, olha o que ele fez comigo, olha o que ele fez comigo, olha o que ele fez comigo, entende? Era assim, ele era um algoz e eu era a vítima, olha como eu fui vítima dele, sabe? E aí naquele momento eu, sabe, parei e disse, uau, que bom, né? Que a consciência chegou e ok. Né? Aí eu saí do papel de vítima. Na hora que eu saí do papel da vítima, deixou de ter algoz, né? E ele passou a ser apenas um ser humano, como todos nós. Eu deixei de julgá-lo e deixei de me julgar. E aí são essas pequenas coisas que fazem com que a gente dê o salto quântico que a gente precisa dar. Vários saltos na nossa vida. Vários. Agora eu estou escolhendo dar esses saltos sem dor, tá? Estou escolhendo outro caminho, porque agora eu já sei que eu posso escolher, que eu posso criar. Mas nos momentos mais difíceis da minha vida, eu dizia assim para mim, bom, se eu me coloquei nessa situação, eu consigo sair dela. Né? E sempre saí. E quando eu estava na Setionoye, antes de eu chegar à doutrina espírita, eu li um livro que dizia assim, o momento mais escuro da madrugada é pouco antes do amanhecer. E aí, quando eu estava no desespero, eu dizia assim, bom, tá perto de amanhecer o dia. E aí, eu esperava e o dia amanhecia. Porque tudo na vida passa. Tudo na vida passa. E muito mais coisa aconteceu aí, gente, nesse meio tempo, nesse percurso, né? Foram muitas questões que foram trabalhadas, que foram sanadas. Mas o que eu percebo, olhando para trás, até hoje, é que o que me trouxe até aqui foi a fé. Eu nunca perdi a fé. Eu sempre acreditei. Eu sempre confiei. E eu sempre segui. Eu nunca parei, nem nunca me deixei parar. Então, esse é um pouquinho da minha história.
Eu espero ter servido para vocês como reflexão. Uma coisa importante, eu nunca tomei remédio. Quando meu primeiro marido ficou doente, o médico dele queria me receitar remédio para dormir. E eu disse a ele, não, eu não vou tomar remédio, eu vou dormir. E eu nunca tomei remédio, nem calmante, nem tranquilizante, nem remédio para dormir, nada. Eu nunca me permiti passar por isso. Então, quando eu preciso dormir, eu só converso com Jesus. Eu converso, hoje eu tenho a minha equipe de trabalho, eu tenho consciência dela, converso com eles, né? E vou adequando, né, as minhas atitudes para que eu consiga atingir aquele objetivo que eu tenho naquele momento. A fé, que hoje eu chamo até de permissão, né? De permitir que o outro seja, de ser quem eu sou, de sair do não julgar. O que eu aprendi também, empatia. Olhar o outro. Ninguém sabe o que o outro está passando. Ninguém sabe o que o outro já passou. Ninguém sabe o que o outro já viveu. Ninguém sabe as escolhas que cada um fez para chegar onde chegou. A gente não sabe onde aquele ser está no processo de caminhada dele. Então, é não julgar. É sempre acolher a dor do outro. O fato de eu não tomar medicação nenhuma não significa que outras pessoas precisem tomar. E que tomem. Ok. Aquele corpo precisa. O meu não precisou. Né? Eu nunca deixei de dormir nem na morte do meu pai, nem na morte da minha mãe, nem na morte da minha filha, nem na morte de ninguém. Eu chego em casa e durmo. O corpo está lá sendo velado e eu chego em casa e durmo. Eu levanto no outro dia e vou lá. E a vida segue. Então, meus amores, se quiserem fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação, estou aqui à disposição de vocês. Só não esqueça que somos todos seres infinitos e tudo na nossa vida é escolha. E quando a gente se responsabiliza pelas nossas criações, a gente deixa de culpar o outro, deixa de julgar o outro, né? E a gente ganha muito mais empatia pelo outro. E a gente passa a ser muito mais acolhedor. Você nos deu mais força, Beth. Esse seu depoimento, eu estou grata por você ter dividido isso com a gente. Mas, assim, passou todo o tempo a imagem de uma pessoa forte, porque a resignação foi muito grande na sua vida e isso para a gente só veio acrescentar. Gratidão mesmo, viu? Ó, do fundo do coração, tá? Na verdade, Ana Rita, eu aprendi nessa caminhada que eu não preciso ser forte, que eu só preciso ser eu. E que eu possa acolher a minha tristeza e que eu possa acolher a minha fraqueza também. Porque durante a minha trajetória, eu sempre quis ser muito forte. E nessa de eu querer ser muito forte, eu sustentava todo mundo. E eu não me acolhia. Entende? Então, assim, quando eu acolhi a dor da minha mãe pela perda da minha filha, era minha filha. Eu não chorei a minha dor. Entende? Então, eu coloquei os outros todos na frente. Entendo perfeitamente, porque fiquei fazendo um processo bem parecido com o seu, quando você fala de segurar tudo, carregar tudo. E há 3 meses atrás, eu estava carregando tudo isso nas minhas costas. Por isso que eu estou me identificando e por isso que eu estou te chamando de forte, porque a gente precisa ter força. Essa fé que você falou, essa frase que você falou aí, quando a comparação com o amanhecer, isso foi muito profundo. Você saber, não, vai passar, vai amanhecer,
É fé mesmo, é força. Para mim, eu vejo como força. Tá? E me identifico muito com isso aí que você falou, muito com a sua história. Pois é, aí eu chego na terapia, né? Um dia eu estava triste, e aí a terapeuta dizia assim, mas você, por que você não aceita você estar triste? Né? E eu não aceitava que eu estava triste. Eu achava que eu tinha que estar sempre sorrindo, sabe? Que eu tinha que mostrar para os outros que eu era forte, tá? Que eu não entristecia. E eu passei a acolher a minha tristeza, porque eu tenho o direito também de ser triste. Então, tem dias que eu choro, tem dias que eu tô triste. Eu também me magoo às vezes, né? Às vezes eu mesma me percebo me julgando, né? E ok. Só que hoje eu tenho outro olhar sobre tudo isso. Se eu tô triste, ok, eu tô triste, mas eu sei que eu vou sair da tristeza, né? Se eu me julguei, eu sei que agora eu tenho consciência e lá na frente eu não vou me julgar mais por aquilo. Posso me julgar por outra coisa, mas não mais por aquilo. E é assim que a vida é. A gente vai seguindo passinho a passinho, né? Expandindo a nossa consciência, cada dia mais atenta a tudo aquilo que está chegando para a gente. Obrigada por você se colocar. Permissão, permissão. Agora vocês viram porque Beth é tão ativa, né? Ela ficou 9 meses quietinha lá, deu uma mexidinha. E agora ela veio para a tela, foi tirar todo o atraso. Mas acho muito lindo que a Beth trouxe, deixa eu só falar isso aqui, sobre a fé, né? Eu linkava muito fé com religião. E a gente vê, né, na fala da Beth que fé é acreditar, não numa religião. É acreditar em algo, em alguma coisa e principalmente acreditar em você. Ter fé também é ter fé na gente, é acreditar na gente, que a gente está ali disposto a fazer as nossas escolhas. É interessante, Fábio. O que você falou era justamente o que eu ia colocar. Quando Beth abriu para que a gente pudesse fazer perguntas, de forma nenhuma a gente teria condição de fazer perguntas. Porque a vivência de cada um a gente não consegue expressar em palavras. É uma coisa tão forte, ao mesmo tempo tão delicada, que nenhum de nós pode avaliar. Vocês viram que ela procurou fazer uma síntese, né, de tudo. Mas a gente, cada passo que ela nos colocava, parecia que a gente também viajava com as nossas vivências, com as nossas tristezas, com as nossas forças, como disse a Ana Rita, porque a gente tem que admitir que nós somos fortes e somos fracos, entendeu? Então, quando eu vi até aqui algum comentário dizendo você é uma guerreira, e se a gente colocar assim, foi muito bonita a sua história, Beth. Eu fiquei encantada, fiquei tocada e emocionada. Fiquei tão emocionada que, na hora que eu não sou muito boa de colocar as coisas aqui, escrevi até coisa errada. Mas porque eu estava, sabe aquela emoção que mexe com o corpo da gente? É assim que a gente está recebendo esse testemunho de superação. Então, eu acho que não só eu, mas cada um de nós aqui temos que ter esta palavra hoje à tarde a você. Gratidão, minha amiga. Porque feliz daquela pessoa que sabe dividir, compartilhar a sua vida, que eu tenho certeza que essa sua história, muitas de nós também viajou. Então, é um momento muito singular para todos nós e eu só posso dizer gratidão. Um beijo no coração. Você sabe como eu sou sua fã, como eu lhe admiro,
né? Se eu estou aqui no grupo, é pela admiração que eu tive em me seguir. Olha que responsabilidade. Menina, então é isso. Foi lindo, Betinha. Apesar das lágrimas, eu acho que também valeu a pena você fazer essa retrospecção, né? Porque cada vez que a gente faz isso, a gente cresce tanto. Eu tenho certeza que esses 2 dias, hoje você já... A palavra é coragem. Eu acho que a gente pode simplificar isso aí como coragem. Uma mulher que lutou desse jeito, saiu daqui, foi para um país, né? Para outro país, enfrentar, como ela fala, a cada ano é diferente, ou seja, a cada ano a coragem é diferente. Seria outro adjetivo para ela, né? Não só forte, mas coragem. Hoje eu sou gentil comigo. Hoje eu sou gentil comigo, eu já não me cobro tanto. Beth a Podástica. Ô, gente, tá gravando. Não tem problema. E essa maquiagem bafônica aí, criatura? É cílios, amiga, não é make, não. Uau! Eu acho que eu vou botar também. Alongamento de cílios. Ontem tirei o dia pra mim, igual a Betzinha tá fazendo. Muito bem. Pois é, então antes de eu vir para cá falar com vocês... A Cris queria falar. Ela levantou a mãozinha aí. Diga, falar, Cris. Oi. Posso falar? Eu quero expressar a minha imensa gratidão, né? A essa gigante, com essa linda história de superação que não me surpreende, dado o dia, né, que eu conheci você, Fabi, esse projeto, que todos os dias vocês me surpreendem. Mas essa história única, né? Assim, essa sua história sob um novo olhar, né? Hoje a sua história é uma coisa inerente a você, mas sob um novo olhar é essa pessoa que você se transformou e que continua seguindo com ela. Eu tô toda arrepiada. E eu tava pensando em você, eu disse, meu Deus, essa pessoa é uma alma múltipla. É a única forma de achar uma palavra para te conceituar. E quero que você tenha sempre a certeza que, além da sua fé, você é uma pessoa que nos inspira. Você inspira muita gente que você nem imagina que está inspirando e se espelhando em você. E que Deus conduza a sua vida e continue, né, te dando toda essa força de superação a todo instante, a todos os dias e de forma leve, né? Como você sempre diz, e tá tudo bem. É isso mesmo. Um beijo enorme. Obrigada, meu amor. Você falou uma coisa muito interessante, porque assim, como eu estava muito mexida emocionalmente, e eu visitei esses espaços esses dias, eu não queria trazer para vocês uma história de dor e sofrimento, né? Eu queria trazer para vocês justamente uma história de fé. E aí eu pedi suporte a uma amiga e ela fez uma sessão comigo hoje, antes de eu entrar aqui. E aí no final eu disse a ela, tem algum feedback para mim? Ela disse assim, eu tenho 3 recados para você. Aí eu, ok. Aí ela me disse, calma, organize-se e você inspira muita gente. Foi exatamente o que você falou agora. Foi esse o recado que veio para mim dos mestres que participaram da sessão que eu recebi. E uma coisa muito linda que a Cris trouxe, e é um exercício para todos nós. Enquanto a gente permanecer nessa realidade, todas as vezes que a gente revisitar qualquer coisa na nossa vida, não será igual. Porque como a Cris disse, cada vez que a gente volta lá para olhar aquela cena,
a gente está olhando com o olhar que a gente tem hoje. E se Sim. cada dia a gente aprende alguma coisa, cada dia que eu revisito esse espaço, não é mais o mesmo espaço. Pelo menos não vai ser mais a mesma visão. Então, se tem algum ponto na sua vida que ainda dói e não é tempo de revisitar, ok, só siga caminhando. Um dia você vai olhar para aquilo com leveza, com gentileza e com facilidade. A gente não precisa voltar no nosso passado para ficar se martirizando, né? Quando a gente faz esses processos terapêuticos e essas visitações, a gente vai lá simplesmente para olhar com outro olhar, para trazer mais aprendizado e para trazer mais leveza. Se não está leve, ok. Vai chegar um momento que vai ficar leve, mas siga caminhando e seja gentil com você, que foi o que a Beth disse, né? A gente vai aprendendo também a ser gentil com a gente. É isso mesmo. E é isso, meus amores, que eu tinha para falar para vocês hoje. Contar um pouquinho aqui da minha vida, da minha história, para que outras pessoas percebam que tudo está disponível, tudo é possível, que não existe só se a gente desistir. Mas enquanto a gente não desistir e a gente estiver lá, né, para o que der e vier, com fé, né, na entrega, tudo dá certo. Porque o momento mais escuro da madrugada é pouco antes do amanhecer. É verdade, Beth. E vocês, meninas, não viveram, né? Como nós vivemos juntas, nós 5, a cada minuto, e continuamos a ver a história uma da outra. E Beth sempre foi a alavanca no grupo. Quando uma está baixando a água, ela vem daí mesmo, de Portugal, levanta e vamos embora. Então, é essa figura maravilhosa, essa irmã que Deus deu a todos nós. Então, Betinha. Obrigada, Céu. A Sil veio aqui, um beijinho. Ela falou que veio só dar um beijo. Cadê a Silvana? Tá aí, Beth? Criei um intervalo no treinamento de facilitador certificado só para dar um beijo em vocês. Bom treinamento, minha linda! Tem mais 9 minutinhos para encher o saco de vocês para dar um beijo. Queria ter visto online a Beth, mas eu sei que foi um arraso e que depois eu vou olhar direitinho, com muito carinho, a história. Bota um lençol de junto, viu? Eu disse que 60 anos não se resumia em 45 minutos e eu consegui resumir. Eu sou uma pessoa sucinta. E eu te conheci falando que não conseguia falar, que não conseguia aparecer. Eu né? Também ouvi essa historinha, Sil. Eu também ouvi muito essa historinha. E foi assim que a gente se conectou através dos anjos. Foi exatamente ela falando isso. E foi uma história linda. Um presentão. Vocês são um presentão na minha vida. Os anjos me trouxeram essas pessoas maravilhosas. E aí as coisas foram se multiplicando, né? Se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando. E cada dia multiplica mais. E cada dia tem mais coisa. Mas vocês duas puxaram, né? Vocês duas puxaram e abriram o caminho. E nós enxergamos o caminho. É isso mesmo. Nós enxergamos. Não desvalorizar, né? Estamos aqui. É reconhecer a parte de vocês nesse processo. Porque a gente está aqui disponível, né? Recebe quem está disponível para receber. E quem não está, também está tudo bem. Sabe? Às vezes não é o momento daquele ser. Exato. Ok. Mas porque a gente continua convidando. Uma hora vai ser o momento. Quantas vezes eu olhei para frente e eu não conseguia acreditar, nem aceitar,
nada que fosse além do que aquilo que eu estava vivendo naquele momento. Eu não acreditava em espiritualidade, do ponto de vista holística, nem expansiva, da forma como eu acredito hoje, né? Eu era tão fechada, tão travada, que eu não acreditava em vivências terapêuticas. Esse povo vai ter esses negócios, não está vendo logo, não sente nada, isso não faz nada, isso é tudo embromação. Eu dizia, gente, eu dizia. Então, assim, se uma pessoa hoje virar para mim e disser isso, ok. Eu posso entender que aquele ser, naquele momento, não está aberto para ver isso. Sabe? Porque eu passei por isso. Então, quando eu vejo alguém dizer assim, que não sente o corpo, eu entendo, porque eu não sentia o meu. Então, hoje eu sinto, mas já estou 10 anos nessa caminhada, a partir da DEP, né? Percebendo o meu corpo. E ainda tenho muito mais a perceber. E ok, tá tudo bem. Se naquele momento a pessoa ainda não percebe, se ela se dispuser a perceber, ela vai perceber, né? Se ela perceber, se ela se permitir viver coisas novas, ela vai viver. Se ela se permitir fazer novas escolhas, ela vai fazer. Mas tudo é a gente se permitir, né? Se a gente não se permitir sair do espaço, né, que a gente está e que às vezes a gente acha que é o fim do mundo, se a gente não se permitir fazer as escolhas que muitas vezes a gente acha tão difícil. Gente, eu levei 12 anos dizendo que eu ia me separar. Eu fui casada há 14 anos e meio. Eu não me separava porque eu não queria perder a família dele. Você imagina que depois que eu me separei, a família dele ficou melhor para mim do que antes? Porque eles passaram a ser minha família e não mais a família dele. Entendeu? A minha relação com eles passou a ser relação direta. Não tinha intermediário. Então ficou muito melhor. O meu sogro me dizia assim, minha filha, se você me pedir a lua, eu vou buscar para você e lhe dou. Você é minha filha, não importa o que aconteceu. Então, a minha sogra no hospital, com câncer, ela levou 2 anos com câncer, eu ia de 15 em 15 dias visitá-la. Ela me ligava, ela quase não conseguia falar, e ela dizia assim, eu te amo. Então, assim, sabe? Eu levei 12 anos protelando uma separação, né, com medo de perder isso. E eu não perdi. Então, quanta coisa a gente deixa de fazer com medo do que a gente vai perder e a gente não perde. E se a gente da gente perder... achar que vai perder, ou de achar que o fulano vai agir assim, o ciclano vai agir assim, a gente faz 500 mil cenários achando que a gente sabe tudo que está passando na cabeça do outro. Até que a gente toma a atitude, a gente toma um escataplá, porque o outro vai fazer aquilo que está na cabeça dele e a gente sequer imagina o que está passando na cabeça dele, por mais que a gente conheça. E assim, se perder é porque nunca foi seu. É porque nunca esteve ali para você. Verdade. É porque era uma mão, era uma rua de mão única. E ok. Então é isso, meus amores. Vou parar de chorar. De olhar para o passado e agora ficar no meu presente. Agradecendo a todos vocês que estiveram aqui, com quem eu pude compartilhar um pouquinho dessa minha história de vida. E agradecer por vocês estarem aqui todos os dias com a gente. Como esses seres maravilhosos que vocês são. Eu só tenho a agradecer ao universo pelas escolhas que eu fiz e que me colocaram tão perto desse lindo amanhecer que é a Beth. Esse ser que tem sido muita contribuição para mim e para todos nós. Eu só tenho a agradecer. Obrigada, minha flor. Você também é um amanhecer para mim. Posso agradecer também. Imensa. Muita inspiração, Beth. Muita inspiração. E agradecer por estar no teu caminho e por sermos companheiras novamente. Né? Muita, muita gratidão. Obrigada, meu amor. Obrigada. Você também veio pelos anjos. Gratidão, gratidão a essa equipe maravilhosa que nos veio fazer a gente crescer juntas e ser muita contribuição uma para outra. Gratidão imensa. Gratidão, amor.
E é isso aí, amanhã teremos mais uma convidada especial. E na semana que vem, uma semana de muita celebração, né, Beth? Com Porque o certeza. BT Energy nasceu sem expectativa, sem projeções, sem pontos de vista, e as coisas estão crescendo, acontecendo, e a gente está recebendo. Então, não só receber, mas nós vamos agradecer também, celebrar muito esses 90 dias que já estamos juntas aqui, recebendo, multiplicando, crescendo, acontecendo. Então, esperem que vem muita novidade por aí, gente. Só estamos começando. E domingo nós estamos de folga, porque nós estamos merecendo e precisando de um dia para botar os pés para cima e não fazer nada. A gente ama vocês, mas a gente também se escolhe. A gente criou muito nesse tempo, foi um convite muito grande, mas a gente também escolhe criar com gentileza. Então, esse domingo a gente vai se dar o luxo de tirar o dia para a gente, mas segunda-feira a gente vem com uma festa linda para vocês. Não percam! Isso mesmo. E muita coisa por aí. Então é isso. Um beijo no coração de cada um.